Em Mateus, no capítulo 22, versículo 23 até o 33, está escrito assim: Naquele mesmo dia, os saduceus que pregam a inexistência da ressurreição aproximaram-se de Jesus com uma questão. Eles disseram assim: Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Eles continuaram dizendo: Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira, ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Considerando o que todos foram casados com essa mulher. Aí Jesus lhe esclareceu: Vós estáis equivocados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. E, com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele continua dizendo assim: Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. Nós podemos iniciar dizendo que a pegadinha dos saduceus evoca uma narrativa do livro chamado Apócrifo de Tobias, que conta a história dessa viúva. Eles desejam saber com qual dos 7 maridos, todos irmãos, a mulher será casada na eternidade. Jesus responde dizendo que é um erro planejar para a vida futura as condições da vida na terra. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Os saduceus, os espertinhos, não estavam interessados no casamento depois da morte, ou na relação entre marido e mulher no céu. O que os saduceus queriam era não acreditar, desabonar, não dar mérito à doutrina da ressurreição. E estavam argumentando algo do tipo: vocês não estão vendo que Jesus, que diz que a ressurreição é uma ideia sem muita lógica? Jesus ensina lembrando que Deus é Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O que diz bastante coisa, não apenas a respeito de Deus, como também a respeito dos nomes citados: Abraão, Isaque, Jacó. Uma vez que Jesus lembra a todos que Deus os trata como se estivessem vivos. Reparem o versículo com mais calma. Jesus não está dizendo que Deus foi Deus de Abraão, que Deus foi Deus de Isaque,
que Deus foi Deus de Jacó. Jesus está afirmando que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus os tratam como vivos, como de fato estão. Eu e você, nós cristãos, acreditamos na ressurreição, a vida após a morte. A Bíblia ensina que um certo momento, a minha vida, a vida humana, ela será interrompida. Nessa dispensação, nessa terra que chamamos vida terrena, para depois ressuscitar em outra dimensão. E outra dimensão de existência, a respeito da qual eu e você sabemos muito pouco. A Bíblia não ensina a reencarnação, mas a ressurreição, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Os que verdadeiros cristãos, servos de Jesus, vivem na esperança da ressurreição da vida após a morte. Pois nessa vida, para os verdadeiros cristãos, só basta vivermos aos cuidados de Deus e entrelaçados na nossa grande missão aqui na Terra. Lembre-se sempre, o verdadeiro cristão tem a Bíblia como bússola e não precisa de homens e mulheres que tentam encaixar a Bíblia em suas verdades medíocres, vivendo de maneira que a Bíblia reprova. Amigo, amiga, não se submeta a líderes que não se submete à palavra de Deus. E lembre sempre, o cristianismo é sem migalhas.